Como é bom, né? Estar na casa do Senhor e poder presenciar sua presença nessa noite. Glória a Deus. Aí chegou a voz. O tema que o Senhor colocou no meu coração alguns dias atrás: como lidar com a dúvida. E a gente vai ver isso dentro da palavra do Senhor. Porque Satanás ele tem prendido muitos filhos de Deus através dessa dúvida. Então a gente vai ver dentro da palavra do Senhor como lidar com a dúvida. Amém? A dúvida, sabe, igreja, ela é um problema ou é algo bom e por quê? A dúvida, será que ela é um problema ou é algo bom? E por quê? Amém? Qualquer pessoa que esteja comprometida com a sua fé, inevitavelmente enfrentará o problema da dúvida. Uma dúvida não respondida pode começar a minar a vitalidade da sua experiência espiritual. Satanás ele sempre vai chegar para mim e para você com essa dúvida do nosso coração. Será o que eu estou fazendo está certo? Será que realmente isso é para mim? Será que eu sou capaz? Se você for ver lá no Jardim do Éden, Satanás chega e gera o que no coração de Eva? Dúvida. A dúvida traz uma divisão. A dúvida trouxe o que? Uma separação. A dúvida trouxe o que? Sobre Adão e Eva. A desobediência de se cumprir a palavra do Senhor. Amém? A dúvida, igreja, ela é diferente do ministério. A dúvida, ela vai gerar em nós o que? Instabilidade, vai gerar em nós o orgulho e também a divisão. Como assim, pastor? Sabe, o ministério, quando eu e você somos dependentes do Senhor. Até esses dias eu estava conversando com o Bispo Tom sobre esse respeito da dúvida, daquilo que Satanás tem implantado em muitas igrejas aí fora, de você não saber quem você é no Senhor. Quantas pessoas aí fora, quantas pessoas pelo mundo estão dentro da casa do Senhor, mas ainda Satanás tem semeado aos corações muitas dúvidas do que fazer, de como agir e de como caminhar com Deus. Só que quando nós somos alicerçados na fé do Senhor, como nós somos alicerçados em Cristo, sabe, o Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo, ele vem afastar essa dúvida de nós, porque a gente gera uma dependência nele, e a nossa fé e essa dependência no Senhor nos faz a todo momento adorar e confiar no nosso Senhor. Satanás ele sempre vai trazer dúvida do que você está fazendo em relação ao reino dos céus. Por favor, Romanos capítulo 14, versículo 23. Livro de Romanos, capítulo 14, versículo 23. Vai dizer assim: mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo o que come não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Você está entendendo como Satanás ele chega através de um princípio, de um propósito eterno e real? Ele vem com a sua dúvida e começa o quê? A trazer uma divisão, uma separação do homem com o eterno. E muitas vezes Satanás ele tem tentado fazer isso na nossa vida, tentado colocar dúvidas sobre nós, para tentar fazer o quê? Separar eu e você do nosso Senhor. O livro de Tiago, capítulo 1, por favor, versículo 6.
Tiago capítulo 1, versículo 6. Sabe quando gera aquela dúvida no nosso coração? Quando nós temos intimidade com o Senhor, quando nós confiamos no Senhor, nós recorremos à palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer que em sua palavra há todas saídas. Há um refrigério para a nossa alma, há uma paz que excede todo entendimento, mas muitas vezes nós somos condenados porque duvidamos daquilo que o nosso Senhor pode fazer por nós e através de nós. Nós somos agentes de um reino justo e verdadeiro. Nós somos tangedores da glória do Senhor por onde passarmos. Aleluias. E o Senhor vem dizer o que então em Tiago capítulo 1, versículo 6? Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Quantas vezes nós nos encontramos nessa situação? Vem-se a palavra do Senhor sobre nós, vem a promessa de Deus sobre nós, e muitas vezes nos encontramos agitados, perturbados, porque duvidamos daquilo que o Senhor pode fazer por nós. Lá no começo o Senhor só falou para Adão e Eva: de todas as coisas vocês podem comer livremente, somente de uma você não pode comer. Mas Satanás, com sua astúcia, com a sua petulância, mas também com a sua sabedoria, com o seu jeito sujo de jogar, ele vem e introduz a palavra ao contrário, gerando dúvidas sobre o coração daquela mulher, fazendo aquela mulher então, ficar atordoada, como a palavra diz, como a onda do mar que levava ela de um lado e para o outro. Mas o Senhor estava falando: é só você prestar atenção e se posicionar. Ela tinha uma escolha. Ela ouvia, entenda a igreja, ela ouvia a voz do seu Senhor toda a viração do dia. A Bíblia vai nos ensinar que na viração do dia o Senhor vinha e dialogava com os seus. Quantas vezes o Senhor tem batido a porta do nosso coração? Quantas vezes o Senhor tem nos orientado através de sua palavra? Olha, essa escolha que você está tomando não é boa. Permaneça naquilo que eu tenho para você. Mas Satanás, ele tem tentado o coração do ser humano com as suas dúvidas e com as suas mentiras. Aí mesmo em Tiago capítulo 1, versículo 8, vai dizer o quê? Tiago capítulo 1, versículo 8, aí na frente. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Na minha está assim: é alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Esse é o propósito de Satanás: trazer instabilidade no que estamos fazendo para o Senhor. É nos tornarmos incapazes de realizar o propósito do Senhor por onde passarmos. Por isso Satanás vem trazer dúvida e divisão. Por isso Satanás vem colocar suas sugestões sobre nós. Porque ele é astuto. Em cima de um erro que cometemos, né, Satanás imediatamente ele vem e nos acusa. Será que você é capaz de fazer isso mesmo? Lembra do que você acabou de fazer? A Bíblia vai ser muito clara em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Ela vai introduzir algo ao coração do povo de Israel.
O livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, vai dizer assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Sabe quando Deus chega para conversar com Josué, Deus não deixa nenhum recinto de dúvida no coração dele, porque Deus é direto. Josué, você quer que eu ande com você como eu andei com meu servo Moisés? Deus, ele não deixa dúvida quando ele vem tratar conosco, porque ele sabia o quanto Josué andava fielmente com Moisés. Olha para lá, olha a pergunta de Deus: Josué, você quer que eu ande com você como eu andei com meu servo Moisés? Josué se prontifica e entende o mover do reino do céu sobre ele. Ele entende também a responsabilidade de confiar nas promessas do Senhor e não duvidar daquilo que o Senhor estava diante dele falando com ele. E quantas vezes o Senhor está aqui diante de nós, falando conosco todas as noites, às vezes todos os dias, todos os momentos. Ei, tenha bom ânimo, se esforce, seja corajoso, que eu, o Senhor, serei contigo. Mas Satanás, ele vem com essa dúvida, ele vem com essa incapacidade de que não somos capazes de realizarmos nada. Isso é financeiramente, profissionalmente, isso é dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Ele levanta um problema e dentro desse problema ele lança dúvidas sobre nossos corações, né? Puxa vida, por que eu fui tomar essa decisão? Por que eu fui pegar esse caminho? O Senhor sabe a maneira e o jeito de tratar com o seu povo. O Senhor sabe de que forma Ele traz o seu povo para a sua presença. O Senhor sabe conduzir o seu povo da melhor forma possível. É nós que muitas vezes não compreendemos a maneira que o nosso Senhor trata com a gente. A Bíblia está dizendo que todas as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Deus está falando aqui de intimidade, de entrega, de confiança, de uma busca não mais horizontal, mas de uma busca vertical, aonde nós nos entregamos tudo para o nosso Senhor. Só que Satanás, sabendo, se eu e você nos posicionarmos verticalmente e nos lançarmos de verdade sobre essa promessa do Senhor, que nos garante a eternidade, Satanás, ele vai vir com tudo para cima de nós, colocando essas dúvidas sobre o nosso coração. Então, o que pode ser feito, Senhor, pastor, diante disso? Ignorar ou enfrentar a dúvida? Mediante uma dúvida, o que o povo de Deus deve fazer? Ele deve recuar ou ele deve ir para frente, para cima? Muitas vezes a dúvida faz a gente lutar contra as pessoas, contra as coisas. Lutamos de forma errada, guerreamos de forma errada, brigamos de forma errada. Mas a palavra em Efésios capítulo 6, versículo 12, vai nos ensinar. Sabe, Satanás, o primeiro tópico que Satanás tenta intentar o coração do homem. O que Satanás faz? Reconheça que a dúvida nunca é um problema.
puramente intelectual. Eu aprendi isso com os pastores aqui. O Espírito Santo, igreja, ele nunca vai agir através da emoção. O Espírito Santo, ele sempre vai agir através da razão. Quantos de nós tem andado com o Senhor através de emoções? Foi louvado aqui no começo. Eu não quero mais, Senhor, me emocionar. Eu não quero simplesmente mais, Senhor, só me arrepiar. Porque Satanás, ele tem conduzido muitas vezes o povo de Deus através dessa emoção. Mas o Senhor fala que o Espírito Santo, ele vai agir na nossa razão, sobre o nosso intelectual. Como assim, pastor? Efésios capítulo 6, versículo 12 vai dizer assim: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E de que forma então eu vou vencer essa dúvida? Recorrendo ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 2 vai dizer para a gente buscar a esse Deus, para deixar a presença do Senhor Espírito Santo transformar e renovar o nosso modo de pensar e agir. Quando eu me submeto à vontade do Senhor, eu coloco por terra todas as dúvidas que Satanás tem tentado colocar sobre nós. Se submeta à igreja. Nos submetemos à vontade do Senhor, para que essa dúvida não venha gerar o quê? Um distanciamento da presença do Senhor. Isso trouxe um distanciamento. Então, o primeiro tópico que eu preciso o quê? Eu preciso reconhecer que a dúvida é um problema puramente o quê? Intelectual. Eu preciso renovar a minha forma de pensar e agir. Eu preciso me posicionar diante do Senhor, recorrer ao Senhor na minha fragilidade, na minha fraqueza. A dúvida não é apenas uma questão de debate acadêmico ou uma discussão intelectual sem interesse. Ela envolve uma batalha contra a nossa alma. É isso. Fica aquela guerra, né? Dentro de nós, não é a dúvida, né? Será que eu vou para cima? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu estou certo? Será que eu não estou certo? E Satanás, ele vai ganhando campo e ele vai se fortalecendo quando a gente o quê? Não tem o quê? Constância no Senhor. Não temos firmeza no Senhor. Quando não conhecemos a palavra do Senhor, essa batalha dentro da nossa alma começa o quê? A nos sufocar, ao ponto de queremos questionar a vontade do Senhor. Por que isso está acontecendo, Senhor? Por que isso, Senhor? Por que daquilo? Por que eu tomei essa decisão? Por que eu peguei esse rumo? A dúvida, ela não é apenas uma questão de debate acadêmico. A dúvida é muito séria. A dúvida de Satanás tem levado muito povo à condenação eterna. E levará muito povo à condenação eterna. Porque ele tentou no começo. Também ele tentou com o próprio Senhor. Quando o Senhor estava o quê? Jejuando 40 dias e 40 noites. Ele vem mais uma vez com a tua petulância, né? Não, ele tenta o quê? Gerar dúvida ao coração do nosso Senhor. Ele sabia sobre a necessidade, sobre a fragilidade de Jesus. Porque Jesus que teve o quê? Fome e sede. Em cima da fome e da sede, ele vem e atua. É em cima do nosso problema, é em cima da nossa fraqueza, que Satanás, ele vem o quê? E atua. Lança seus dardos inflamados. Gerando o que no nosso coração? Dúvida. Será que realmente você vai conquistar a promessa do Senhor, vivendo da maneira que você está vivendo, vivendo dessa forma? Olha para a sua vida. Mas quando nós reconhecemos
que somos filhos do Senhor, que somos dependentes do Senhor, essas dúvidas elas caem por terra em nome de Jesus. Como, pastor? Não é bíblico pensar que a dúvida é uma virtude. Pelo contrário, a dúvida é sempre descrita nas Escrituras como algo prejudicial à vida espiritual. Então Satanás ele tem usado a dúvida para tentar prejudicar a nossa caminhada com o Senhor. Quantos de nós não temos duvidado daquilo que o Senhor pode fazer por nós e através de nós? Quantos de nós, muitas vezes, duvidamos daquilo que o Senhor tem confiado a nós? Duvidamos da capacidade que o Senhor pode derramar sobre nós. A Bíblia vai dizer que ele pega um menino, um garoto, e dota esse garoto de conhecimento, de habilidade, de agilidade, sabedoria. A Bezalel. Ele adorna esse menino com todo o talento para adornar a casa do Senhor. Pega um garoto que perante todo mundo, sem experiência, né? Mas diz a palavra do Senhor que o Senhor vem sobre aquele garoto e adorna aquele garoto com sabedoria, com discernimento, entendimento, habilidade, agilidade. Quando nós confiamos no Senhor verdadeiramente, esses mesmos dons recaem sobre nós. Você vê que Deus então ele adota a Bezalel de todo este dom para quê? Para cumprir o seu plano e o seu propósito, adornar a casa do Senhor. Nós somos chamados para adornar a casa do Senhor. Você tem um talento especial, mas você não pode jamais duvidar da capacidade e do dom e do talento que o Senhor confiou a cada um de nós. Satanás muitas vezes ele tem roubado, prejudicado a nossa vida espiritual através dessa pequena palavrinha, dúvida. E quantos aqui não tem dúvida daquilo que está acontecendo ou daquilo que irá fazer? A dúvida nunca edifica. A dúvida ela sempre vai destruir. E orando o Senhor falou: filho, quantas vezes a dúvida não destruiu os teus planos, os meus planos e os meus propósitos na tua vida? Por você muitas vezes se sentir incapaz de fazer aquilo que eu estava te habilitando, te dotando de habilidade e de agilidade. E eu me escondia, por receio, por medo. E essa dúvida, ela ia minando cada dia mais o meu ministério. Ia me afastando da presença do meu Senhor. Não deixe a dúvida te afastar do seu maior amor, do seu maior companheiro, do seu melhor amigo. Não deixe a dúvida te levar para um quarto de escuridão, te trancar e te dizer: se mate, porque você não é valorizado por ninguém. A Bíblia vai dizer que isso é mentira de Satanás, porque nós somos amados e valorizados pelo Senhor, por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. A maior prova de amor do Senhor para nós é a manifestação do amor perfeito sobre nós. Desceu, se entregou, se humilhou por mim e por você. Não tem declaração melhor do que essa, de você confiar. Mas eu estou enfrentando uma certa situação, pastor, que é complicado muitas vezes de eu confiar. Confie. Confie. Se eu for contar a minha vida aqui, eu só preciso crer e acreditar. Mas eu me alegro nesse Senhor. Eu confio nesse Senhor, que muda a história,
Se a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas que a alegria do Senhor vem pela manhã e traz o quê? Renovação e transformação. Aleluias. Em quem eu vou acreditar? Eu vou acreditar em pessoas que ditam um vídeo, que nem tem comunhão com Deus, que lançam uma palavra no YouTube, em redes sociais, de alta ajuda, e a gente se alegra, né? Se posiciona. Não, é isso mesmo que esse camarada está falando, é isso mesmo que essa mulher está falando, é desse jeito. Eu vou colocar um sorriso no meu rosto, eu vou me prontificar e eu vou para cima. Mas a palavra em Salmos, capítulo 33, versículo 12 diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A Bíblia está dizendo aqui para nós que sem fé é impossível nós agradarmos o Senhor. Ei, levanta com a certeza e a coragem de que nós seremos vitoriosos no Senhor. É eu e você recorremos a palavras do Senhor toda manhã. A maior motivação está em confiar o nosso dia ao Senhor. Sabe, quando as dúvidas aparecem, não tente escondê-la ou fingir que elas não existem. Olha aí, leve a Deus em oração e peça-lhe que o ajude a resolvê-las. Quando Satanás vier com essas dúvidas sobre os seus corações, sobre os nossos corações, recorre ao nosso Senhor em oração. Como, pastor? Como? Dentro da sua palavra tem resposta. Porque Marcos capítulo 9, versículo 24 vai dizer para nós: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Sabe o que está dizendo desse texto aqui? Senhor, eu sou pequeno demais diante dessa situação, mas me ajuda, Senhor, nessa minha fraqueza, com essas minhas dúvidas. Olha aí, e logo o pai do menino, clamando com lágrima, disse: eu creio, Senhor, então ajuda a minha incredulidade. Essa é a maior motivação que você tem que ter dentro do seu coração. É recorrer à palavra do Senhor, não é recorrer a vidinhos. Camarada não tem nem vida com Deus e está diante de pessoas declarando, mas não sabe o que é viver diante de um Senhor de verdade. Palavras de autoajuda, livros de autoajuda, o maior livro de autoajuda é a palavra do Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E em cima disso, Satanás tem tentado fazer o quê? Trazer dúvidas sobre os nossos corações. Não, corre para a novela, corre para o filme. Corre para o telefone. Se o maior segredo e a maior chave que Deus nos deu, para todos nós entendemos e recorremos a Ele em oração, Mateus 6,6. Você tem esse encontro secreto dentro da sua casa, só que muitas vezes a dúvida não deixa eu e você ativar essa fortaleza de guerra espiritual, o seu quarto de guerra. Olha que Marcos capítulo 9, versículo 24 está dizendo: ei, mediante a sua fraqueza, recorre ao seu Senhor. Mediante a sua incredulidade, recorre ao seu Senhor. Isso abre um paralelo para eu e você viver Mateus capítulo 6, versículo 6. Que é de ir até o nosso quarto, abrir a porta do nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto, buscar o nosso Pai que está em secreto. E o nosso Pai que está em secreto nos enxerga.
Você está entendendo? O nosso Pai não se esconde. Em meia escuridão, o nosso Pai nos enxerga. Só que Satanás muitas vezes tem gerado essa dúvida. Não ore não, porque a sua oração não vai ser respondida. Só que a palavra do Senhor rebate e diz: clama a mim e responder-te-ei. Em cima da dúvida, Satanás tentando colocar no coração do nosso Senhor Jesus: tu és filho de Deus mesmo? Jesus sabiamente e calmamente responde Satanás através do quê? Da obediência na palavra. Tu não está com fome? Então manda que os anjos do teu pai transformem essas pedras em pão. E Jesus, dentro da palavra, não deixa Satanás gerar dúvida no coração dele, porque ele conhece o Pai e conhece a sua palavra. E ele lança a palavra em cima da dúvida de Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca do seu Senhor. Glória a Deus. O segundo tópico que Satanás tenta fazer: quando a dúvida surge, tenha em mente a relação adequada que existe entre fé e a razão. Quando a dúvida vir, eu preciso ter em quê? Eu preciso ter uma relação adequada com o Senhor. Você está vendo como Jesus tinha uma relação adequada e firmada no Senhor? Porque quando Satanás chega com ataque, ele está alicerçado pela palavra do Senhor. Ele é guardado pela palavra do Senhor. Quando a gente vem para cá, igreja, não é para simplesmente ouvir uma boa palavra, é para a gente ser guardado pela palavra do Senhor. É para a gente colocar essa palavra dentro do nosso coração e aplicar essa palavra no nosso dia a dia. Como que é, pastor? Como eu sei que a minha fé é verdadeira? Posso ter essa informação com base na razão ou na evidência? Ou posso saber que é verdadeira pela própria fé? A minha fé é baseada na autoridade ou talvez na experiência mística? Lembra que a pastora Fernanda pregou aqui? Que o povo recorria a adivinhações. E o povo acreditava. Tinha um limite, sabe? Na mitologia grega. Prometeu, se você for estudar a mitologia grega, aquelas pessoas, elas tinham medo de ultrapassar o limite, porque ela sabia, se ela ultrapassasse o limite, eles eram condenados. E a Bíblia e a mitologia grega também diz que existiam deuses, e um desses deuses era Prometeu, um deus que rompeu o limite, né? E diz que existia abaixo do Hades um castigo pior que o inferno. E esse Prometeu era lançado abaixo do Hades. E todos os dias vinha um corvo e comia o seu fígado. Só que o seu fígado todos os dias se regenerava. E todas as vezes esse Prometeu, esse deus do grego, ele era então castigado. E é isso que Satanás tenta fazer. Toma cuidado, porque se você errar com esse Deus, você está lascado, né? Ele fala: sai da presença dele, foge dele, porque se ele te pegar... Só que a Bíblia diz que é o contrário. Deus, ele nunca vai tolerar o pecado, mas Deus, ele vai de encontro ao pecador. Essa é uma das dúvidas que Satanás tem afastado muito o povo da presença do Senhor. Mas olha só como é que está a minha vida, olha só como eu estou andando, olha só como eu estou me comportando. Mas assim como a palavra chegou a nós, chegou a mim, chegou a você, essa palavra também precisa chegar aos que estão perdidos aí fora. Essa palavra precisa alcançar aqueles que estão perdidos aí fora. Mas é através de quem? Aponta para você mesmo, é através de mim. Eu não posso deixar essa dúvida afastar o propósito e o plano de Deus.
Eu não posso deixar essas mentiras de Satanás, que eu não sou capaz de levar essa mensagem de um reino justo e verdadeiro. Eu não posso deixar essas mentiras, essas dúvidas, dizer que eu não tenho capacidade de ensinar, de pregar, de orar, de ir resgatar aqueles que estão perdidos aí fora. O nosso Deus, Ele sempre tem dado recurso ao seu povo. Então como que eu posso saber se a minha fé se baseia na autoridade, talvez na experiência mística? Como eu sei que a minha fé cristã é verdadeira? E aí, igreja? Como que eu sei então que a minha fé é verdadeira? Muitas vezes Satanás ele pega a gente nisso, né? Como você sabe que verdadeiramente você tem comunhão com Deus? Se você vive nessa situação. Olha o quadro que você se encontra. Será que realmente Deus se importa com você? E isso tem machucado muito corações dentro da igreja. Porque deixamos de confiar no Senhor. Mas eu anotei algo aqui. Não é com base em qualquer espécie de evidência ou prova que reconhecemos que a nossa fé é verdadeira. Mas é com base no testemunho do Espírito Santo em nossos corações que reconhecemos de forma imediata e inconfundível que a nossa fé é verdadeira. O Espírito Santo de Deus torna em nós evidente que a nossa fé é verdadeira. Por quê? Romanos capítulo 8, versículo 15, por favor. Lembra? Conhecereis a verdade vos libertará. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para que outra vez estarde em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos a Pai. 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. A palavra nessa noite não deixa dúvida para nós. De onde somos e quem somos. Somos o quê? Existem 3 testemunhos que dão testemunho ao respeito do Espírito. A água e o sangue. O Espírito, a água e o sangue. O sangue representa o quê? Salvação. A água, confirmação, né? O reconhecimento de quem é o nosso Pai. E o sangue traz sobre nós a salvação. Nós éramos para sermos condenados, mas através do reconhecimento do ato de cruz, nós somos purificados. Por isso a importância de se batizar, passar pelas águas e processar e confessar a nossa fé diante de todos. Um reconhecimento em ato de adoração, em ato de, certeza de que eu ando com esse Senhor por onde quer que eu for. Não deixe a dúvida minar aquilo que Deus tem para nós. Não deixe a dúvida roubar aquilo que Deus tem preparado para você. Mas mediante essa situação contrária, sim, mediante essa situação contrária, lembra? Adore o Senhor em todo o tempo. A palavra do Senhor vai dizer que devemos pregar a palavra a tempo e também a fora de tempo. Nós somos chamados para fora, para trazer libertação, para trazer transformação. Primeira João, capítulo 5, por favor. Livro de 1 João, capítulo 5. Do 7 ao 10. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo.
E esses três são um. E os três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses três concordam num. Aleluia. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este: que de seu Filho testificou. 10. Quem crê no Filho de Deus e em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Sabe o que é triste e verdadeiro nisso? Muitas vezes a gente confia em testemunho de pessoas, mas não confiamos no testemunho que a palavra nos dá, nos deixa. Testemunhos de como devemos andar com esse Deus, de como devemos confiar a esse Deus. Os maiores testemunhos estão dentro da palavra do Senhor, para nos ensinar, nos reposicionar todos os dias da nossa vida. Nós esquecemos disso. Eu muitas vezes esqueço disso. Por quê, pastor? Por causa dessa maldita dúvida que Satanás tem tentado implantar no coração do ser humano. O terceiro lembrete que a gente precisa lembrar: lembre-se da fragilidade do nosso intelecto e do nosso reconhecimento limitado. Olha, lembre-se da sua fragilidade e do seu intelecto e do nosso conhecimento limitados. Precisamos ter essa consciência de que todo entendimento vem do Senhor, de que toda sabedoria vem do Senhor, e que precisamos reconhecer e recorrer ao Senhor todos os dias. Precisamos pedir ao Senhor que nos direcione dia após dia. Quantas vezes os nossos pastores têm nos ensinado: ei, não saia de qualquer jeito e não faça algo de qualquer jeito. Primeiro se busque ao Senhor, se apresente ao Senhor. Mas por que eu devo fazer isso? Para que Ele possa trazer a sua proteção e a sua bênção sobre nós. A Bíblia diz que antes de Jesus ir cumprir o seu propósito, a Bíblia vai nos ensinar que todas as madrugadas, Jesus acordava pelas 3 horas da manhã e recorria ao seu Pai. Buscava a orientação do seu Pai de como agir e de que forma agir, aonde ele deveria ir, aonde ele deveria parar e transformar o ambiente. Você vê a sabedoria de um homem que anda com Deus ao pé da letra. Se levanta, se prepara e vai buscar o Pai. Mateus 6,6. Dentro desse relacionamento verdadeiro, sincero, Mateus capítulo 7, versículo 7. Dentro da sua fraqueza, da sua fragilidade, Marcos capítulo 9, versículo 24. Pai, me dê sabedoria no agir. Pai, me dê sabedoria no falar. Pai, me dê sabedoria ao conduzir essa reunião na minha empresa, Senhor. Pai, me dê sabedoria de como restaurar a minha casa e a minha família. Pai, me ajuda a tomar essa decisão. Que essa decisão venha do Senhor e que o Senhor possa trazer o quê? Calmaria ao meu coração. Pai, estou tão confuso, sou tão pequeno, Senhor. Mediante essa situação, Pai, como devo agir, Senhor? Esse foi um dos seus maiores ensinamentos para nós. De que o nosso mestre,
ele se submetia à vontade do nosso Senhor todos os dias. Então devemos lembrar de verdade, sabe, a nossa finitude pode ser uma ponte extraordinária para um encontro com o Eterno. O que quer dizer finitude, pastor? A finitude no dicionário quer dizer que eu e você tomamos uma decisão assertiva. Em cima dessa decisão assertiva, nós andamos de mão dadas e confiamos no plano de ação dessa pessoa. Então, qual é a nossa decisão assertiva? A nossa decisão afetiva, a nossa finitude é confiar e segurar na mão do Senhor e caminhar com Ele, com a certeza que venceremos mediante a qualquer situação, sendo assim pela vontade do nosso Senhor e nunca pela nossa. Falhamos porque queremos que o Senhor age através de nós e da nossa forma, do nosso jeito. Mas o Senhor é contrário. Ele trabalha em nós, nos molda, nos transforma, renova a nossa forma de pensar através de Romanos capítulo 12, versículo 12. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, a palavra do Senhor está dizendo para nós o que? Nos apresentarmos diante do altar do Senhor como um sacrifício. Jesus então todas as manhãs se prontificava, levantava e se lançava como um sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Senhor. E por que nós não tomamos a mesma atitude que o nosso Senhor? De reconhecer que somos dependentes dEle. Eu já estou acabando, igreja. 1 Coríntios capítulo 8. Do 1 ao 3 vai dizer assim: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Satanás, ele vai para cima da Eva pensando que ele era o conhecedor de tudo, né? Não, eu conheço. Não foi assim não que Deus falou, não. Sabe por que você não pode comer? Porque o dia que você comer, você será igual a ele. Você não vai morrer. E de fato ela não morre. De fato os seus olhos se abrem. Ela andava nu livremente pelo jardim. Ela não entendia que estava nu, nenhum nem outro. Mas de repente vem uma dúvida, e através dessa dúvida há o quê? Há uma desobediência, quebra do contrato. Só que você vê que o Senhor, Ele vem e não deixa de estar com os seus, mesmo mediante a um rompimento, Ele desce e fala: ei Adão, ei Eva. Quantos Adão tem aqui dentro e quantas Eva tem aqui nessa noite? E o Senhor fala: ei, eu vim ter contigo nesta noite. Aonde você está? E mediante ao reconhecimento da voz do Senhor, eles se escondem. Porque a dúvida faz eu e você se esconder da presença do nosso Senhor. Essa dúvida faz eu e você não querer mais entrar na presença desse Senhor. Por vergonha, por orgulho, por tristeza. E Satanás fala: ei, não incomode ele não, que ele não vai escutar, que ele não vai entender esse momento e nem a situação que você está passando. Sabe uma coisa que o Espírito Santo nos ensina?
Lute com as suas dúvidas até resolvê-la. A submissão é a chave para uma mente governada pelo céu. Quando você está diante de uma dúvida, você pode fazer duas coisas: adorar ou imaginar. E aí? Você precisa entender aquela palavrinha, aquela palavra de finitude, uma ação assertiva de um plano extraordinário. E Deus tem um plano extraordinário para mim e para você. Deus está falando: ei, toma uma atitude, uma ação, se levanta, sabe? Erga a tua cabeça, vai para dentro da minha palavra, e através da minha palavra se erga novamente, se construa novamente no Senhor. Por quê? Acaba com esse tijolinho de dúvida que Satanás tem tentando levantar na nossa vida, na nossa frente. Peça ajuda ao Senhor. Mateus capítulo 9, versículo 24 está nos dando munição. Senhor, socorre-me, ajuda-me com essa, Pai, dúvida, com essa incerteza, Pai. A Bíblia está dizendo para nós pedirmos, clamarmos ao Espírito Santo. É mediante a um reconhecimento celestial que há uma ativação sobrenatural sobre nós. Jesus, quando vai ascender aos céus, ele fala para os apóstolos: não saia deste lugar não, fiquem aqui, até que do alto venha o poder sobre vocês. Olha a certeza dele, eles não duvidaram, eles confiaram no propósito, no projeto eterno, eles confiaram na evidência real do céu. Então eles começaram o quê? A clamar ainda mais a esse Deus, a buscar ainda mais a esse Deus. E chegou o momento que o céu, a janela do céu desce o derramar sobre aquele local, aquele lugar, e todos são impactados pela presença desse Deus poderoso. Um arameu entendia o outro falando na sua língua, falava: mas como é possível? Quando o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração, não existe dúvida, porque alguém que não falava a própria língua estava entendendo aquilo que o camarada estava falando. Eu estou entendendo o que ele está dizendo, eu estou entendendo o que ele está falando. Ele está falando de um plano de
A gente vai orar ao Senhor. Aleluias. Eu gostaria que nesse momento, se por algum momento passou no seu coração dúvidas daquilo que você pode fazer, daquilo que você é capaz de fazer, se algum momento na sua vida Satanás tentou colocar dúvidas sobre o seu coração, que você é incapaz de conquistar, que você é incapaz de realizar, eu queria que neste momento você, com todo o coração, vivesse agora neste momento, neste lugar, neste local. Mateus capítulo 6, versículo 6. Você está diante do quarto do Senhor. E diante desse quarto do Senhor, você pode agora, neste momento, viver Mateus capítulo 7, versículo 7. Você pode pedir, e dentro desse quarto, dentro desse Mateus capítulo 7, versículo 7, viva agora Marcos capítulo 9, versículo 24, pedindo ao Senhor o quê? Força, sabedoria, discernimento para você vencer aquilo que Satanás tem colocado à sua frente. Nós vamos orar, mas vamos orar com fé e acreditar que a nossa oração vai ser respondida, que o nosso Senhor vai olhar por nós. Sabe por que o Senhor vai olhar por nós? Porque o Senhor não zela por aquilo que eu estou falando, o Senhor zela pela sua palavra, que através da sua palavra criou os céus e a terra. Quando o Senhor disse haja luz, e houve luz, aleluias. Feche os seus olhos.